Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar de São Bernardo de Graciliano Ramos. Eu tinha muita vontade de ler outro livro do autor, porque Vidas Secas é um dos meus livros favoritos no mundo, um livro assim que me emocionou bastante. E eu pensei, bom, preciso ler outro livro do autor, porque certamente eu vou gostar muito. E aí eu resolvi ler São Bernardo e assim, gente, eu fui um pouquinho decepcionada. Então vamos falar sobre isso? Bom, gente, aqui no livro de São Bernardo a gente vai conhecer Paulo Honório, que é um moço órfão e que teve uma infância muito difícil, né? Ele realmente viveu ali e aprendeu a viver de forma sozinha, né? Ele mesmo batalhando e trabalhando desde muito pequeno. E conforme ele cresce, gente, ele começa a ter um sonho muito grande no coração dele, que é possuir, ser dono mesmo da fazenda que se chama São Bernardo. Justamente por isso o nome do livro é São Bernardo. Então a história vai se voltar totalmente para essa fazenda. Ele batalha para conseguir ser o dono dessa fazenda e ele batalha muito também ao longo do livro para se tornar rico. Ele deixa claro que ele lutou e ele trabalhou e ele se esforçou para ser rico. Só que para conseguir essa fazenda, gente, ele vai atrás de meios, né? Seja eles corretos ou errados. Então, assim, ele faz muita coisa mesmo para conseguir ser o dono da fazenda. E ele consegue. Ele consegue isso e consegue muito mais, né? Ele se torna ali um homem muito poderoso. Ele consegue ser dono de várias pessoas, é praticamente isso, né? Porque os empregados ali são servos dele e ele trata esses empregados como posses deles, né? Não só os empregados, como a sua própria esposa, que é a Madalena, que ela surge ali ao longo da história. E a história vai ficando até mais legal quando ela aparece. E ele se sente dono de todas aquelas pessoas, de toda aquela terra. Então, assim, ele é um homem muito bruto, muito ranzinza, muito grosso mesmo, sabe? E no início da história, gente, eu achei ela muito chata. Sério, eu comecei a ler ela e eu fiquei, gente, que é isso? Tipo, não é o mesmo autor, sabe? Por mais que a escrita dele seja maravilhosa, e eu preciso dizer isso, a escrita do Graciliano é muito boa, porque ele consegue se adequar ao personagem. Em Vidas Secas, a gente vê que a escrita tem tudo a ver com o ambiente, com o personagem. E aqui é a mesma coisa, sabe? Ele sabe usar as palavras de forma muito bem. Tanto que ele passa essa mensagem no início do livro, né? Acho que o próprio personagem tem ali a mente do próprio autor, que é de que a escrita, ela não precisa ser poetizada, sabe? Aquela coisa literária, bonita, fluida. Não, ela tem que ser da forma que a gente fala, da forma que a gente sente. E eu vejo que é isso que ele passa nesse livro, tanto nesse quanto em Vidas Secas. E isso eu achei maravilhoso. Mas, gente, no começo da história eu fiquei realmente muito confusa. Eu realmente não estava entendendo o que estava acontecendo. Como eu disse, quando chegou a personagem Madalena, as coisas foram ficando mais legais e eu fui compreendendo melhor o que a história queria dizer. Então, como eu estava dizendo, aqui tem um homem muito bruto, um homem muito ranzinza e muito orgulhoso e vaidoso. Vaidoso no sentido de achar que todo mundo deve para ele, sabe? Que todo mundo é servo dele. E ele só pensa nessa fazenda, ele só pensa em conquistar as coisas, em criar um grande patrimônio ali. E ele vê as pessoas ali como objetos. Em alguns momentos ele tem consciência da sua crueldade, sabe? E são partes muito bonitas, porque ele reconhece quão bruto ele é, só que ele não consegue mudar. Muitas vezes eu lendo esse livro, eu lembrei do livro de Eclesiastes e de Salomão falando da nossa vida debaixo do sol, ou seja, uma vida que não consegue olhar além dessa terra. Paulo Honório é exatamente esse homem, ele não consegue ver a vida mais do que riqueza, mais do que terra, mais do que posse. E poxa, que vida pobre é uma vida que só pensa no dinheiro e só pensa nas conquistas, não é mesmo? Eu sei que a gente vive assim, a gente vive
uma humanidade que cada vez mais prioriza o material, as conquistas, o dinheiro, e é muito difícil a gente se desvincular disso. Então, enquanto eu lia esse livro, eu pensei, poxa, como é necessário a gente se relembrar de que a vida não é só as coisas, entendeu? A vida é as pessoas, a vida é o depois dessa vida, entende? Então, Paulo Honório, ele era muito materialista, né? Ele só pensava na terra, ele só pensava no dinheiro, e ele não sabia tratar as pessoas de forma humana e de forma com respeito e digna. E muitas coisas vai acontecendo justamente por causa desse comportamento dele, sabe? Ele perde muitas coisas, ele quebra a cara mesmo. E eu acho que isso, a mensagem desse livro é que é legal. Para mim, não chegou aos pés de Vidas Secas de forma nenhuma, mas eu vejo que é o mesmo autor. Eu consigo sentir, sabe, que é o mesmo autor e que ele continua defendendo as mesmas causas. Tanto que lá em Vidas Secas, o personagem principal, ele é colocado muitas vezes como bicho. E aqui o personagem principal enxerga os seus servos como bicho. Então eu vejo uma conexão, sabe? Lá em Vidas Secas mostrava o trabalhador, aquele que é praticamente um escravo. E aqui mostra aquele que escraviza as pessoas, que trata as pessoas como posse dele. Então, São Bernardo é um livro que vai escancarar essa realidade, né? Essa triste realidade que eu acho que era muito presente ali na época de Graciliano, porque fala muito sobre política o livro, tem muitas discussões sobre economia, então eu acho que era uma realidade que cercava Graciliano, que ele quis passar nesse livro. Então, foi um livro muito bom de ler, assim, que me fez pensar muito, sabe, nessa questão do patrão cruel, sabe? Não meia comunista, mas que realmente existe, sabe? Da escravização, da falta de olhar para o ser humano com cuidado, sabe? Com afeto e lembrar que ali tem uma pessoa, tem uma vida. Coisa que Paulo Honório não sabe enxergar. Sabe, ele trata, como eu disse, todo mundo como posse dele e não se importa com as necessidades mais básicas das pessoas. Então, eu achei esse livro muito reflexivo, eu gostei muito dele, mas assim, eu acho que não tem a perfeição que Vidas Secas tem. Por esse ponto, eu fui um pouco decepcionada, porque eu comecei com muita sede e fiquei tipo, o que é isso? Não é o mesmo autor. Mas depois a coisa foi melhorando e eu fui entendendo. Não ganhou 5 estrelas, mas com certeza me impactou, com certeza vai ficar na minha mente, eu vou me lembrar do personagem. E pra mim, livros bons são isso, sabe? São livros que eu me recordo, que eu fico pensando. Acho que eu sempre falo isso nos vídeos, porque os livros que me marcam são livros que eu trago pra minha vida, pra minha prática, pro meu dia a dia, pras minhas reflexões. Eu acho que esse é o papel também da literatura, sabe? Nos fazer pensar e nos fazer criar empatia e enxergar um lado que a gente muitas vezes não vê, né? E eu gostei muito, muito desse ponto nesse livro. Então, fica aí a minha resenha de Graciliano Ramos, né, do seu livro São Bernardo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aí gostado dessa resenha, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!